Deus é tudo em todos. A supremacia do Criador é uma incógnita. O seu amor é incondicional. A criação e tudo que está sob o domínio desse Deus é algo que surpreende, mas ao mesmo tempo intriga a nossa mente. E por isso a teologia, a filosofia, a psicologia, a religião e a mente humana procura sugar do universo, da natureza, da ciência, uma resposta para esse nome, Deus. E quando a gente para buscar intimidade com Ele, a gente vê que é tão simples. Ele se revela a nós, mas o ser humano não aguenta, ele não consegue suprir essa intimidade, porque ele quer entender, ele quer explicar, e aí ele cria doutrinas, dogmas, ele cria denominações, ele cria subterfúgios para tentar dominar aquilo que é indominável, aquilo que é indescritível, aquilo que é inexplicável. Mas aí cada um recebe uma porção da inspiração, como Davi, no Salmo 19, ele diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E Paulo vai dizer: a profundidade das riquezas. Ele vai dizer que são insondáveis os seus pensamentos. E ao longo da história a gente vai tentando explicar, a gente vai tentando colocar dentro de uma caixa, dentro de um templo, dentro de uma tenda, como Davi. Mas o que Deus quer é um coração quebrantado. Isso Ele não despreza. Eu estou gravando esse vídeo por isso. A gente cansa, a gente acaba se desgastando nessa busca por resposta, quando a resposta está no secreto. Quando você entra na intimidade, no secreto com Deus, Ele se revela. E Jesus falando através do evangelista João, ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Aí a religião pega e fala: então você tem que decorar todos os mandamentos, viver uma vida íntegra, é o certo? Mas quer definir, quer uniformizar aquilo que nem Deus uniformiza. Falando para um amigo, um companheiro, um irmão, sobre João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não se perca aos poucos, mas tenha a vida eterna. E ele automaticamente foi tocado e ele falou: Jesus falou isso, que Deus amou ao mundo de tal maneira, mas os cristãos ditam maneiras, ditam barreiras. E foi automático a minha surpresa ao ver aquele amigo que não é um evangélico, não tem carteirinha de cristão, e ele entendeu a essência. O salmista Davi, depois de pecar, adulterar e assassinar, ele fala, depois de ser revelado sua culpa, ele vai falar que se Deus quisesse receber ofertas, ele receberia, mas não era isso que ele se agrada, porque o que Deus se agrada é de um espírito quebrantado, de um coração contrito. Um coração quebrantado Ele não rejeita. Então, estou gravando esse vídeo não para definir, não para explicar, mas para expor a essência, não como dono da verdade, mas como escravo da supremacia desse Deus, como um servo, um escravo que foi alforriado, mas preferiu estar junto. Amém. Abraço do meu tamanho.